how cold is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nesta semana, temos falado exatamente quem é o homem. Precisamos entender, precisamos aprender para que o nosso relacionamento com Deus seja realmente verdadeiro e não superficial, apenas apresentando diante dele desejos, problemas, dificuldades, mas sem querer conhecer a Deus e sem entender qual é a nossa natureza. É um relacionamento manco, é um relacionamento de uma via só, é um relacionamento muitas vezes interesseiro, é um relacionamento de quem não se importa com Deus e nem quer aprender nada sobre Deus. Então, onde podemos aprender? Através da sua palavra. Vamos conhecer a nossa natureza? É importante isso. E vamos continuar, estamos no livro de Gênesis, não é? Que fala exatamente o começo, a criação, a formação do homem. E agora nós vamos ver que Deus deu uma função para o homem. Isso se encontra no capítulo 2, no verso 8. Está escrito assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Não é? Então, Deus colocou o homem para cuidar desse jardim. O Senhor preparou realmente o homem para que ele tivesse essa função. Plantou Deus um jardim, não é? Lá no Éden, nesse lugar especial que o Senhor colocou o homem e a mulher, plantou ali um jardim e colocou o homem como responsável. Olha, nesse tempo onde se discute tanta função do marido, do homem, da sua identidade, perceba que na criação Deus já define realmente esse perfil do homem, do sexo masculino. O Senhor o colocou no jardim, deu capacidade para ele dar nome aos animais, deu condição dele poder, deu inteligência para ele cuidar do jardim. O Senhor o abençoava com a sua providência, o abençoando realmente nesse jardim para que as coisas se multiplicassem. Veja, tudo procede do Criador. Não foi o homem que criou o jardim, foi Deus que criou o jardim para o homem. Colocou o homem nesse jardim e lhe deu essa função, a função de cuidar e guardar o jardim, de multiplicar, de trabalhar o jardim, de trabalhar as sementes, de preparar a terra, de realmente estar ali trabalhando naquele jardim e também guardando, livrando talvez de toda a erva daninha, de todo o prejuízo, daquilo que precisava ser feito. Então, nesse tempo onde nós discutimos tudo isso, como é importante nós irmos ao início e entendermos melhor que Deus deu ao homem soberania. Mas veja que a soberania de Deus estava ligada também à função que Deus deu ao homem. Não é uma soberania de libertinagem, eu faço o que eu quero, porque eu sou homem, porque eu tenho inteligência, porque eu faço conforme eu achar melhor. Veja que desde o princípio Deus designou ao homem uma função, um trabalho, uma orientação, uma direção. Então, é importante nós entendermos isso nessa manhã para que você perceba, talvez, que uma vida sem limites afasta o homem de Deus e leva o homem à ruína. Olha, ouça bem, preste atenção, busque exemplos, veja como está a nossa sociedade. Os homens sem limites, os homens que estão ultrapassando limites, as pessoas que estão sem nenhum tipo de moral e caráter, que estão querendo derrubar tudo aquilo que é a cultura cristã, os valores cristãos, as virtudes cristãs, estão indo num caminho de morte, estão se perdendo em enfermidades, em dores e angústias. E nós precisamos realmente resgatar isso cada vez mais no nosso entendimento. Eu fui criado por Deus para uma determinada função. Não é plantar, a sua função não é que agora você vai plantar um jardim, mas é importante você perceber que Deus deu ao homem uma orientação de vida para que ele vivesse naquele jardim abençoado por Deus, completamente suprido por Deus, porque o suprimento Deus já havia dado. Então, o plano do Senhor não foi que o homem vivesse uma situação de desespero, de dívida, de angústia. O plano do Senhor foi, olha, criei todas estas coisas, domina sobre elas, trabalha nelas. Os animais, as ervas do campo, as coisas vão funcionar para você. Faça funcionar. É isso aí, está na tua mão. Trabalha esse campo, trabalha o jardim, cuida do jardim.
Isso deve começar na vida do homem dentro da nossa casa. Cuidar do nosso jardim. O maior jardim que o homem tem nesses dias é sua família, sua esposa, seus filhos, não é? E essa palavra também, obviamente, alcança as mulheres para que você possa estar cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, aumentando sim o seu zelo de cuidado, o seu zelo de higiene, o seu zelo em todas as áreas, não é? Que expressam exatamente o nosso caráter cristão. Isso não é uma forçação de barra, isso não é uma obrigação, isso não é uma coisa que vem em tom de que eu tenho que fazer, mas é alguma coisa que forma o meu interior. O que é ser de Deus? O que é realmente ser um cristão? Quer dizer que então eu vivo completamente sem nenhum compromisso, não é? Mas exijo o compromisso de Deus para a minha vida? Percebe o que eu estou querendo te ensinar? A palavra do Senhor mostra que Deus deu uma função para o homem. O homem tinha um compromisso com Deus. Ele vivia essa em obediência ao que Deus disse para o homem fazer. Isso não acontece nos dias de hoje. Né? Não adianta o Senhor orientar o homem o que ele tem que fazer. Os homens estão buscando de Deus que ele concorde com as suas demandas e os seus pedidos. Meditar nisso nos leva a ser mais humildes e realmente refletir sobre quantas coisas nós temos feito sem a anuência de Deus, ou sem consultar o Senhor, ou sem se importar com a vontade de Deus. E nós precisamos perceber, talvez, que não estamos cuidando da nossa família, cuidando dos nossos filhos, não somos amigos do nosso cônjuge, não somos amigos dos nossos filhos. Eu não tenho um tempo para o meu filho. Eu tenho tempo para o trabalho, eu tenho tempo para um monte de coisa. É um corre-corre danado, tudo é justificável. Tudo é justificável. Só que eu não consigo realmente me dispor para estar com minha esposa, para estar com meu marido, para estar com meu filho, para realmente me envolver nos assuntos da família, porque esse é o jardim que o Senhor me plantou. Então essa é a comparação que eu faço para a tua vida nestes dias, para a minha vida, para todos nós. Fomos plantados dentro de casa, mas como tem sido a nossa casa? Um jardim? Não é? Ou é uma terra árida, seca, cheia de mato venenoso e que não presta para nada, cheia de espinhos? Precisamos talvez refletir sobre isso e perceber que de cara nós somos criados por Deus e o Senhor nos deu uma função. Que o Senhor te abençoe para que você viva por Deus e o seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.